Olá, corretoras e corretores, sejam bem-vindos ao episódio 12 do 0 ao 100k com a Reurb. Nesse programa eu ensino corretores a fazerem 100 mil em até 6 meses com a Reurb. Eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis e especialista em Reurb. E hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre os mitos da Reurb, tá? Ultimamente as pessoas têm ido lá no meu chat e deixado bastante perguntas lá, né, e dúvidas e tudo. E também acabei trocando uma ideia lá com meus alunos e percebi que existe algumas dúvidas que talvez seja a dúvida de vocês também. Então eu trouxe aqui um compilado dessas dúvidas para poder falar para vocês, tá? E eu quero compartilhar porque eu acredito que esses mitos ou verdades podem estar, vocês podem estar deixando uma grande oportunidade por causa de dúvidas que não faz nem sentido às vezes. Vamos lá, gente. Eu consigo fazer a Reurb em cidades pequenas? Essa é uma dúvida bastante grande, né, que o pessoal tem. Porque existe muitas cidades, além de São Paulo, né, nos interiores, que são cidades pequenas, com 2.000 habitantes, 2.500 habitantes. E isso é um mito, gente, porque pode ser feito Reurb em qualquer lugar, tá? Em cidades pequenas, grandes, não tem problema. Inclusive, eu vou dar aqui para vocês um exemplo de uma cidade que ela é em São Bernardino. Lá só tem, em Santa Catarina, né, essa cidade. E lá é uma cidade muito pequena, pouquíssimos habitantes. E o próprio município acabou fazendo 51 titulações desses moradores. Claro que lá ainda tem mais a ser feito, mas no começo eles já fizeram alguma coisa. E eu vou ler um trechinho do que os moradores falaram lá na hora de receberem a titulação. Presta só atenção nisso, ó. Os moradores há anos sonhavam com a regularidade de seus imóveis, mas já estavam desacreditados dessa possibilidade, pois foram enganados por empresas e entidades que prometeu o resultado, mas nunca entregou. Né? Então, existe outras empresas particulares que já fazem esse tipo de serviço. Só que não são, infelizmente, como todo ramo, acaba tendo pessoas aí que não são, né, talvez elas não souberam, né, fazer esse projeto e acabaram não entregando a titulação dessas pessoas. Então, elas recorreram ao município e o município acabou entregando para eles. E é uma cidade minúscula mesmo. Se vocês forem buscar aí no Google, vocês vão encontrar a história deles. Eu vou falar de novo, o nome da cidade é São Bernardino, tá? Em Santa Catarina. Dá uma procuradinha lá, Reurb, nessa cidade, que vocês vão encontrar lá a história desses moradores. Vamos para mais uma. Preciso dividir o resultado com a imobiliária? Gente, isso é mito. Você não tem necessidade de você dividir os seus lucros e ganhos que vocês vão ter, né, com esse trabalho da Reurb com a imobiliária, porque isso daí é um serviço particular seu, né, a não ser que você queira, né, fazer uma parceria com essa imobiliária para conseguir usar a estrutura dela. Né? Aí não tem problema, aí vocês acertam lá um valor, como que vai ficar, né, dividido esses trabalhos e o recebimento deles, aí você sim pode dividir com a imobiliária. Mas se você trabalha em uma imobiliária e tá fazendo esse serviço sozinho, né, talvez com algum outro parceiro, mas no particular, não há necessidade de você dividir esse dinheiro que você vai receber com a imobiliária, tá? Isso é um serviço seu. Vamos para mais uma? Então, vou precisar falar em grupos de moradores? Gente, é verdade. Vai precisar sim. Mas a pessoa ela pode se adaptar se ela for muito tímida. Ela pode também, às vezes, reunir logo todo mundo, várias pessoas desse bairro e fazer de uma vez só uma reunião com ele e explicar o que precisa ser explicado. Outra opção é se ele realmente for muito tímido,
dele bater de porta em porta e conversar com esses moradores, tá? Mas isso, gente, eu tenho um método, né, que se chama 4C, que eu ensino outras maneiras lá dentro do meu curso. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Somente os municípios podem fazer o projeto da REURB? Gente, esse também é um mito. Mas, tanto o município pode fazer, como os próprios moradores podem fazer e empresas particulares também podem fazer, tá? Então, o município faz? Faz. Eles fazem em muitas cidades, como eu acabei de falar, em São Bernardino, eles fizeram lá de 51 titulação. Se vocês forem procurar outras cidades, vocês vão ver que os municípios fizeram também. E também vocês vão encontrar muitas empresas particulares, principalmente fora de São Paulo, tem muito em Minas, Goiás, em Rio Grande do Sul. O pessoal tem feito bastante REURB nessas cidades, e são tudo empresas particulares, tá? Então, vocês vão encontrar por aí os municípios e outras empresas. Então, pode sim, tá? Então, vamos lá. Não cabe REURB em áreas verdes? Bom, primeiro eu preciso explicar para vocês o que seriam essas áreas verdes. As áreas verdes podem ser áreas de APP, como também pode ser uma área pública, né, que tem ali aquele espaço verde, montanhas também que possuem muitos verdes, as pessoas acabam, né, não tem de onde morar, e elas vê aquele morro ali vazio, né, eles vão lá e aproveita, desmata e constrói as suas casas ali. Então, muitos pensam que não consegue fazer a regularização desse tipo de lugar. Então, é mito, gente. Consegue sim. Claro que vai ter que fazer aí todo um estudo técnico dessa área para ver se ela não tem nenhum problema, se ela não tem uma poluição, né? Ou também as condições que tem lá dentro da lei que vocês precisam seguir quando é a área de APP, certo? Então, vamos lá. 6. A REURB é para cobrar IPTU? Bom, gente, isso é verdade e é mito. Eu vou até falar duas situações para vocês. Eu conheço, como eu já faço a REURB, diversos imóveis irregulares que já têm o seu IPTU, no nome desses moradores, inclusive. Porque para você passar o IPTU para o seu nome, o imóvel não precisa estar regularizado, tá? Basta a pessoa ter a posse desse lote e ela ir com certos documentos exigidos lá pela prefeitura e passar para o nome dela. Porém, gente, aquelas pessoas que não pagam, nunca pagaram também IPTU, com a REURB elas vão passar a pagar, tá? Mas ela vai pagar proporcional ali ao lote e à construção dela, tá bom? Vamos ver. Olha, preciso fazer projeto arquitetônico para o bairro? Gente, isso é verdade, tá? A lei, ela exige um projeto. Ela não vai dar só a titulação para esses moradores. Então, ela também quer levar moradia digna para esses moradores, né? Então, o que a gente também vai ver nesse projeto? A gente vai ver a situação desse bairro. Esse bairro, ele tem saneamento básico? Ele já tem uma rede de esgoto? Já tem água, já tem luz, né? Tem situações que vocês vão encontrar bairros prontos, que já tem tudo isso. Porém, tem outros detalhes também que a gente vai olhar. É uma área de risco? Nesse bairro tem alguma área de risco? Tem alguma melhoria que precisa ser feita? Então, tudo isso faz parte do projeto. E o projeto arquitetônico, lógico. Então, o projeto vai vir plantas, memoriais descritivos, um plano altimétrico desse bairro, tá? Então, precisa sim. E a gente vai fazer parcerias com engenheiros para fazer esse serviço pra gente. E quando precisar de estudo técnico, também a gente vai precisar aí de um geólogo para fazer esse estudo técnico pra gente quando for essas áreas de APP, se caso precise, não são todos os casos que precisa, e para algumas situações de áreas de risco também, tá? Uma pergunta bem básica que o pessoal costuma fazer bastante, né?
o corretor ele acaba perguntando se ele precisa ter o Cresce ou qualquer outro tipo de certificado para fazer a REURB. Não, na verdade isso aqui é um mito, tá, gente? Não preciso. Eu acredito que os corretores que já têm Cresce vai ser um diferencial para eles. Por quê? Porque a gente já tem, a gente já vive nesse meio do ramo imobiliário, né? Então a gente já tem um pouco de noção, inclusive, de metragens ali, né? A gente costuma olhar, né, os imóveis para fazer aquela avaliação, ou então mesmo as pessoas que não fazem avaliação, mas elas levam esses clientes para dar uma olhada lá naqueles imóveis, eles já têm mais ou menos uma noção ali de como é o tamanho desse imóvel, né, e como é a situação desse imóvel, a localização desse bairro, porque é uma coisa que a gente já faz, a gente faz as pesquisas do entorno desse bairro, né, para ver o que tem de bom nesse bairro, para poder passar isso para o cliente, né, então a gente vive nesse mundo. E por que não o corretor também trabalhar com a REURB? Se a gente já está envolvido, né, nesse ramo imobiliário. Então, a gente, sim, está apto a trabalhar com a REURB, tá? E não precisa necessariamente ter Cresce durante muitos anos. Às vezes você pode ser iniciante, também pode trabalhar com a REURB. Tudo depende da força de vontade de cada um. Se você tem interesse de aprender algo novo para complementar a sua profissão, tá? Agora vamos para mais uma. Não acredito que seja possível fazer 100 mil em tão pouco tempo. Isso é real? Gente, essa é uma das perguntas que todo mundo faz. A maioria das pessoas, né, que acabam vendo as minhas lives, os meus vídeos que estão lá no Instagram, né, e essa é uma promessa que eu acabo fazendo ali, né, que são ganhar os 100 mil em até 6 meses com a REURB. Então, gente, isso é mito, porque sim, ele é possível, né, vamos fazer aqui uma continha básica. Você pega um bairro pequeno, um quarteirão, vai, digamos ali que você pega um quarteirão, e desse quarteirão você consegue 30 casas, só 30 casas. Faz a conta de 30 vezes 4 mil, dá mais ou menos aí 120 mil, certo? Então, quer dizer, com 30 casas, você já conseguiu os seus 100 mil no seu primeiro projeto. E, gente, uma outra dúvida também que as pessoas têm é que se a pessoa precisa esperar esses 6 meses ou a REURB, o projeto está pronto para ela conseguir receber. Também é outro mito. Você já recebe, assim que você consegue já receber a documentação desses moradores e também fazer o contrato ali com ele. Claro que você precisa fazer um contrato, que é muito importante. Todo negócio jurídico precisa de um contrato. No mês seguinte, você já começa a receber. Outro caso também é, por exemplo, você vai ter os clientes que vão te pagar à vista e você também vai ter aqueles clientes que vão dividir, né? Tem clientes que não têm condições de pagar à vista. Então, eles vão fazer uma prestaçãozinha ali. Então, quer dizer, você vai ter também uma renda recorrente aí para receber desses moradores. Então, já é uma segurança para você também, né? Às vezes você demora um pouco ali para fazer uma venda, mas você pode contar com aquele dinheiro da REURB que você precisa receber daqueles moradores ali mensalmente, tá? Então, isso vai ajudar bastante. Entendo que a REURB depende dos órgãos públicos, sendo assim, não acho que será difícil esse processo. Gente, isso é mito e um pouco de verdade, tá? Então, eu digo assim, se você fizer da forma correta, tudo vai dar certo, tá? Então, por isso que eu trago essas informações aqui para vocês, porque existe um processo que precisa ser seguido, existe um processo que precisa ser feito. Se você fizer tudo no caminho, certinho que precisa, né? Vai correr tudo bem, gente. Então, na verdade, você tem que escolher... Só um instante, gente. O que é o seu difícil? Né? Vamos lá. Então,
você tem algumas opções. É difícil não ter renda recorrente? É difícil você não ter condições de dar um bem-estar ali para sua família? De poder levar eles para viajar ou para comer num restaurante ou num simples cinema? Então, é difícil ficar devendo para um banco? Eu poderia falar aqui, gente, diversos tipos de dificuldade. Agora, você precisa escolher qual vai ser o seu difícil. Aí você vê se vale a pena trabalhar com a Reurb ou não, certo? Tá? A Reurb, ela é uma oportunidade, gente. Ela pode ser uma chave que você vai virar na carreira de vocês. É assim que vocês têm que enxergar a Reurb, tá? E não ver as dificuldades. Porque dificuldades, se você seguir todo o projeto dentro da lei que precisa ser feito, você não terá dificuldades assim que possam impedir de trabalhar. Vamos lá. Os moradores podem não querer fazer a Reurb, serem resistentes. Gente, aqui na verdade aqui é um pouco de mito e verdade. Alguns até podem ser um pouco resistentes ali, porque não conhecem a Reurb. Como vocês também não conheciam, essas pessoas, quando você começar a divulgar, elas também não vão saber o que é Reurb. Então, talvez sim vai ter algumas pessoas ali que vai ser um pouco resistente. Mas, como eu já falei e falo bastante no meu perfil, é que tem vários moradores que eles vão falar ali algum tipo de dificuldades para eles, mas no meu episódio 4, se vocês forem lá dar uma olhada, eu tenho bastante benefícios que podem quebrar essas objeções desses moradores. Então, vai lá, né, no meu Instagram e assiste o episódio 4 e você vai ver a quantidade de benefícios que tem lá para você poder falar para esses moradores. Então, eu acredito que se você falar pelo menos um pouco daqueles benefícios que eu falo na live, eu tenho certeza que você vai conseguir captar esse cliente. E também dificilmente eles acabam se negando, tá, gente? Depois que eles entendem o trabalho, que vocês começam a explicar um pouco, eles vão aceitar e vão querer sim fazer a Reurb no imóvel deles, porque de muitos deles é o sonho da vida ter a regularização do seu imóvel. Vamos para mais uma. Regularizar pela Reurb leva muito tempo e por conta disso eu levo muito tempo para receber? Então, vamos lá, o mito. Como eu já havia dito, você não vai levar muito tempo para receber, porque assinou o contrato, você já passa a receber. Tanto você vai receber à vista, como você pode receber em parcelamento, que você vai ter aí uma renda recorrente desses clientes, tá, gente? Vocês recebendo os documentos, vai estar tudo certo e a engenharia também dando tudo certo, o projeto tudo dando certo. Então, você dando entrada, depois que você fez todo o projeto, né, tudo aquilo ali que é pedido, tá especificado todo dentro da lei também, mas lá dentro do meu método também 4C, eu também dou ali, pego na mão de vocês e dou todo um método para vocês fazerem isso com mais agilidade. Vocês fez todo o projeto, deu entrada no requerimento no município, leva mais ou menos em torno de 1 ano. Isso vocês precisam falar para esses moradores que demora um pouco, porque tem a parte da entrega da documentação, então depende muito da agilidade desses moradores, né? Tem a parte do projeto que você precisa fazer com os engenheiros, topografia, né? As medições desses imóveis, toda a estrutura do projeto, e depois você entra com o requerimento lá no município. Aí sim passa a se contar o prazo de 180 dias que o município necessita para avaliar se esse bairro vai ser REURB-S ou não. Aí depois eles já entregam a titulação desses moradores, né? E já finalizam mais um bairro regularizado aí na conta de vocês.
Vamos lá. Eu preciso abrir o CNPJ para prestar este serviço? Gente, é uma verdade aqui, tá? Por que eu falo para vocês que isso daqui é um problema que eu chamo de problema bom, né? Vocês vão falar assim, nossa, mas eu preciso abrir um CNPJ? Poxa, vocês vão ganhar mais de 100 mil. Então, é um problema bom que vocês precisam resolver ali. É uma coisa muito simples abrir um CNPJ, né? Muito, até mais barato para vocês abrirem, porque os tributos que você paga para fazer todo esse recebimento do seu CPF é muito maior do que pelo CNPJ. Então, é uma coisinha aí simples que vocês vão precisar fazer, mas outra coisa que vocês também podem aproveitar, por exemplo, para quem já tem imobiliária, já possui o CNPJ. Então, não há necessidade de abrir um CNPJ, você pode usar o mesmo. Inclusive, eu uso o meu da imobiliária, né? Na verdade, no começo, eu tinha um MEI, né? Só que o MEI, o rendimento que eu tive no meu primeiro projeto, ultrapassou ali o teto do MEI. Então, eu tive que depois... logo em seguida, no meu terceiro mês, nem no terceiro mês, na verdade, eu tive que abrir um CNPJ, porque eu já tive um ganho ali bem alto, né? E aí eu abri o CNPJ já direto no nome da empresa, da Lued, e eu fiquei trabalhando online, né, com essa empresa, não tinha a empresa física ainda, e fiquei com o meu CNPJ da Lued com o endereço da onde eu já tinha intenção de construir, já fiz uma coisa só e fui fazendo os meus recebimentos da REURB no meu CNPJ da empresa. Mas, se você preferir, você pode abrir um CNPJ só para esse tipo de serviço. Você não tem obrigação de ter uma imobiliária para poder prestar esse serviço, tá? Deixa eu só... Tava dando uma olhadinha aqui, se era alguma perguntinha. Vamos lá. É possível eu aprender sobre a REURB e estar apto a trabalhar e em apenas 6 meses começar a receber por isso? Sim, verdade, gente. Né? No meu método, a gente leva em torno aí de 3 meses para aprender. Tá? Então, se você já tem uma oportunidade, tem um bairro que você já conhece, sabe que já dá para regularizar esse bairro, então você já pode colocar ele em prática. E mais ou menos 3 meses, sim, você já começa a receber. E não tem dificuldade, gente. Por exemplo, você já tem ali o seu bairro. Na verdade, quando eu comecei, eu já tinha todo um pensamento, porque eu fui atrás da regularização do imóvel do meu pai. Então, eu já só aproveitei ali aquele bairro. Então, eu já tinha, sim, um lugar em vista. Se você anda por aí, você deve conhecer o bairro em que você mora. Então, acredito que só de olhar você possa ver que ali aquela situação precisa de regularização. Então, lá no meu método, você vai aprender tudo o que precisa, né, necessário para você fazer esse trabalho. E mais ou menos 3 meses você já começa aí a fazer o projeto no seu bairro. E em seguida já começa a receber, tá? Então não demora muito não. Antes dos 6 meses vocês já vão, se vocês forem, né? Porque também, gente, depende ali do que você quer, tá? Você tá fazendo um curso, mas você tá vendo as aulas? Né? Você tá anotando para você ali depois, você tirar suas dúvidas que precisam ser feitas, para você poder depois começar a trabalhar? Tem que ter a força de vontade de vocês. Depende disso também, né? Não adianta só vocês falarem que querem aprender a fazer a REURB e ter um pouco de falta de interesse. Então, eu acredito que depende muito do interesse de cada um, da força de vontade de cada um, em terminar e já começar a trabalhar, tá? Então, gente, é isso, né? Acredito que isso daí foi também uma questão de dúvidas de alguns de vocês. Espero que tenham sanado essas dúvidas. E se vocês tiverem mais algumas, eu peço que vocês escrevam aí embaixo, que a gente pode fazer novamente aí, quem sabe, um segundo episódio, uma segunda parte dessas questões de mitos e verdades sobre a REURB, e tirar as dúvidas de vocês,
tá? Mas eu também quero aqui aproveitar e falar que no meu episódio do dia 27, a gente vai conversar um pouco quais são as macro etapas de todo um projeto da REURB. Eu acredito que vocês também estão ansiosos para saber como que é esse projeto. Qual é o passo a passo do projeto que você precisa entregar para a REURB? Algum de vocês já sabe? Se vocês sabem que projeto é necessário, deixa aqui nos comentários. Se vocês não sabem, também fala aqui pra mim que eu gostaria de saber se vocês sabem ou não sabem que projeto que a gente precisa para poder fazer a REURB, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já curte, já me segue, para vocês ficarem sempre por dentro dos conteúdos que eu passo para vocês, que eles são, de fato, muito importantes para o seu aprendizagem, para sua aprendizagem da REURB, tá bom? Então, até quinta-feira.